Imagine o Maracanã lotado. 80 mil vozes. Um pênalti aos 45 do segundo tempo. O que separa o campeão do desespero não é só técnica, é o que está dentro do peito. Olá, eu sou o professor Jorge Leibe e hoje eu vou te mostrar por que a fé é o músculo mais forte que um atleta pode treinar. Se essa mensagem falar com você, já deixa seu like agora. Isso nos ajuda a levar essa palavra para mais vestiários, mais clubes, mais vidas. Fica comigo, essa é uma final que vale a eternidade. Hoje vamos abordar um tema extremamente importante para capelães, líderes religiosos e todos aqueles que atuam no cuidado espiritual de pessoas que estão envolvidas em alguma atividade esportiva e que estão numa situação vulnerável emocionalmente. Vamos falar sobre a capelania esportiva, seus impactos, seus resultados, sua importância e porque todo capelão precisa compreender esse fenômeno para exercer seu ministério com ética, discernimento e responsabilidade. E antes de começarmos, é importante lembrar, o capelão não deve e não pode desenvolver relações pessoais ou sentimentais com as pessoas que atende. A assistência religiosa deve estar sempre subordinada ao código de ética da capelania. Jamais a assistência espiritual poderá ser utilizada para construir vínculos íntimos ou relacionamentos afetivos. O papel do capelão é servir, acolher, orientar e proteger. Mas antes, queria pedir o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal. Bora continuar. Mas antes, queria registrar a nossa audiência em nossa aula de capelania. Queria saber quais de vocês pratica alguma atividade esportiva. Qual de vocês é um atleta, tipo, pratica boxe, joga futebol, corre, luta jiu-jitsu? Quem aí faz alguma atividade esportiva? Não estou falando de ir na academia malhar, treinar o corpo, horas de academia. Gente, não é isso. É se você faz um esporte. Deixa eu registrar a presença da Ró de Santos, Carla Reis e Pedrina de Jacobina, na minha querida Bahia. Também a presença da Maria Célia, do Capelão Roberto, Feranda de São Paulo, Capelão Juvenal de Embu das Artes. Deixar um abraço para o primeiro capelão esportivo do Conselho da Capelania Federal do Brasil, Dejailson Berriel. Um abraço para o capelão Almeida de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, capelã Iranil de Machuí. Pessoal, deixa eu falar algo importante para vocês. Jogador, atleta, todos podem sofrer de depressão, de ansiedade, TDAH. Esses problemas não respeitam medalhas. A lesão vem e, de repente, o herói do domingo está no banco sozinho. Pessoal, o apóstolo Paulo comparou a vida cristã com o esporte, porque ele sabia que existe um campo invisível e é nele que a guerra é vencida. Todo atleta treina o corpo, horas de academia, dieta, tática, mas quem treina a alma? A depressão não olha salário, a ansiedade não respeita a medalha, a lesão vem e de repente o herói do domingo está no banco, sozinho. A Bíblia já falava disso. Paulo escreveu em 1 Coríntios 9, 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele comparou a vida cristã com o esporte, porque ele sabia que existe um campo invisível e é nele que a guerra é vencida. Capelania esportiva não é dar culto no vestiário. É ser presença, é ser o ombro quando a torcida vira as costas, é ser a voz de paz quando a pressão grita. O capelão não está lá para converter o clube, ele está lá para servir o ser humano que veste a camisa. Ele ora com quem pede, aconselha quem está em luto, visita o atleta no hospital, celebra o batismo do filho do roupeiro, ele é pastor do clube inteiro. Você lembra de 1994? 2002? Jorginho, lateral da seleção, ajoelhado no campo antes do jogo. Cafu, nosso capitão, levantando a taça e a camisa, 100% Jesus. Kaká, melhor do mundo, apontando para o céu e dizendo, eu pertenço a Jesus. Eles eram os atletas de Cristo. Dentro da maior vitrine do planeta, eles não tiveram vergonha do Evangelho. Por trás deles, quase sempre, havia um capelão, um homem de Deus que orava, que discipulava, que lembrava, tua identidade não está no placar, está em Cristo. Se esses gigantes precisaram de suporte espiritual, imagina o atleta da base, imagina seu filho. Davi não era só rei,
era guerreiro, era esportista da época, corria, lutava, vencia. E qual foi o segredo dele? Aliança, a amizade com Jonatas, um homem que o fortalecia na fé quando Saul queria matá-lo. Isso é capelania. Elias venceu os profetas de Baal, mas depois entrou em depressão na caverna. Deus não mandou um psicólogo, mandou um anjo. Levanta e come. Deus cuida do físico e do emocional. Jesus escolheu pescadores, gente bruta, de competição, de trabalho duro, porque ele sabe que o campo é campo missionário. Em Mateus 28, 19, ele disse: Ide. Ele não disse: esperem na igreja. Ele mandou para o campo. Vejamos então o sofrimento que ninguém vê. O atleta sorri na foto, mas por dentro, muito sofrimento. A pressão da família que depende dele, o medo da próxima lesão ser a última, o vazio depois da aposentadoria aos 35 anos, a crise de identidade, quem sou eu sem a bola? Eu já vi craque chorar no vestiário porque o pai morreu e ele não pôde ir no enterro. Já vi promessa da base desistir por ansiedade. Quem acolhe esse homem? O técnico cobra, o empresário cobra, a torcida cobra, o capelão abraça. Esse fenômeno pode ocorrer em diversos ambientes esportivos, dentro e fora de campo ou quadra, dentro de casa, nos relacionamentos amorosos, entre pais e filhos, entre amigos, em ambientes religiosos e também em centros prisionais. Por isso, reconhecer os sinais é essencial. Entre eles estão a defesa constante de um emocional equilibrado, a minimização das agressões verbais, a culpa por buscar ajuda e a recusa de apoio externo. Muitas vezes, os sinais aparecem de forma discreta, progressiva, silenciosa e, por fim, toda essa questão acaba afetando o rendimento e desempenho do atleta na sua atividade esportiva e até em seus relacionamentos pessoais. E aqui existe uma verdade muito importante. Isso não é fraqueza, é sobrevivência emocional. A mente humana possui mecanismos complexos para suportar situações extremas. Por isso, o capelão esportivo jamais deve julgar rapidamente um atleta. Quando alguém pergunta: por que você não procurou ajuda antes? Ou diz: por que você permitiu que isso acontecesse? Está ignorando processos psicológicos profundos e pode acabar provocando uma nova ferida em quem já está sofrendo. Julgar sem compreender é uma forma de revitimização. Por isso, o capelão esportivo não deve jogar sem bola. Qual deve ser a resposta do capelão esportivo? Primeiro, empatia, colocar-se no lugar da pessoa sem minimizar sua dor. Segundo, escuta ativa, ouvir sem interromper, sem corrigir, sem tirar conclusões precipitadas. Terceiro, acolhimento, criar um ambiente seguro e protegido. Quarto, compreensão, entender os processos psicológicos antes de oferecer orientação. E quinto, responsabilidade, agir com ética, proteger a vítima e encaminhá-la para profissionais especializados sempre que necessário. A psicologia do trauma não é inimiga da fé. Ela é uma importante aliada do cuidado pastoral. Quanto mais o capelão esportivo compreende o comportamento humano do atleta, mais preparado estará para servir com sabedoria, discernimento e amor. O capelão esportivo na prática, o capelão está lá na pré-temporada quando ninguém aguenta mais correr. Está lá no ônibus antes de entrar no estádio, fazendo uma oração curta: Senhor, nos dá paz. Está lá depois da derrota de 4-0, quando o vestiário é um silêncio de morte. Ele não fala de tática, ele lembra: você é amado, amanhã é outro dia. Ele faz o casamento do lateral, faz o culto de ação de graças pelo acesso, ele é o pastor das 24 horas de um clube. Isso não é religião, é humanidade. O chamado é uma convocação como técnico no intervalo. O esporte é o maior idioma do planeta, mais de 3 bilhões de pessoas pararam para ver uma final de Copa, e se a gente tivesse um capelão em cada clube, em cada categoria de base, quantas vidas seriam salvas da depressão? Quantos casamentos de atletas seriam restaurados? Quantos jovens teriam um referencial de Deus dentro do lugar que eles mais amam? Deus está convocando capelães. Talvez você seja um pastor que ama futebol, talvez você seja um ex-atleta que sentiu na pele a falta desse apoio, talvez o campo seja o seu púlpito. O que é capelania esportiva?
Você já parou para pensar no que sustenta um atleta quando o estádio inteiro o vaia, quando a torcida deixa de aplaudir, quando uma lesão interrompe um sonho, quando a pressão se torna maior do que a capacidade emocional de suportá-la? Por trás de cada uniforme existe uma pessoa, por trás de cada medalha existe uma história. E por trás de muitos atletas existe alguém oferecendo apoio, escuta, orientação e esperança. É aí que entra a capelania esportiva. A capelania esportiva não é dar um culto no vestiário, é ser presente. Capelania esportiva é o capelão que ora com quem pede, aconselha quem necessita, visita o atleta no hospital e é capelão do clube inteiro. Ao longo dos anos, diversos esportistas brasileiros deram testemunhos públicos sobre a importância da fé em suas carreiras. Jogadores como Cafu, Kaká e Jorginho ficaram conhecidos não apenas por seus títulos, mas também por declararem sua confiança em Deus diante das vitórias e dos desafios. Movimentos como os Atletas de Cristo levaram milhares de pessoas a conhecerem exemplos de atletas que decidiram usar sua influência para inspirar vidas. Mas, afinal, o que faz um capelão esportivo na prática? Ele realiza aconselhamento individual, oferece apoio em momentos de crise, visita atletas lesionados, auxilia famílias em situações de luto, conduz momentos de oração antes e depois das competições, promove reflexões sobre valores, ética e propósito, acompanha atletas durante períodos de transição de carreira e muitas vezes se torna alguém de confiança para aqueles que precisam simplesmente ser ouvidos. O capelão na prática, muitas pessoas imaginam que o trabalho do capelão acontece apenas antes de uma partida, mas a verdade é que a missão do capelão acompanha o atleta em todos os momentos da sua jornada. Na pré-temporada, quando os sonhos são renovados e os desafios começam a ser planejados, o capelão está presente para fortalecer a mente, os valores e o propósito. Durante as viagens, nos ônibus, aeroportos e concentrações, ele se torna uma presença amiga, alguém disposto a ouvir, alguém em quem se pode confiar, alguém que caminha ao lado. Nas derrotas, quando os holofotes se apagam e o silêncio toma conta do vestiário, o capelão não fala sobre esquemas táticos, ele não discute estatísticas, ele lembra algo muito mais importante. Você continua sendo valioso, você continua sendo amado, e amanhã será uma nova oportunidade. Nas celebrações, quando chegam as vitórias, os títulos e as conquistas, ele ajuda a manter os pés no chão e o coração grato, porque vencer é importante, mas permanecer humilde é essencial. O capelão participa dos momentos mais marcantes da vida esportiva. Ele aconselha, ele orienta, ele apoia famílias, celebra casamentos, acompanha momentos de dor, compartilha lágrimas e sorrisos, constrói relacionamentos de confiança. Por isso, muitos definem o capelão como o pastor das 24 horas de um clube. Alguém presente não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando as dificuldades aparecem. A capelania esportiva não se resume à religião. Ela é cuidado, ela é presença, ela é escuta, ela é humanidade, porque antes de existir um atleta, existe uma pessoa, e toda pessoa precisa saber que não está sozinha. O maior idioma do planeta. Existe um idioma que ultrapassa fronteiras, não precisa de tradução, não depende de nacionalidade, não conhece barreiras culturais. Esse idioma é o esporte. Quando uma Copa do Mundo acontece, bilhões de pessoas param para assistir. Homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas de diferentes povos, culturas e crenças, todos conectados por uma mesma paixão. O esporte fala uma linguagem universal, uma linguagem compreendida em praticamente todos os países do planeta. E se o esporte consegue unir tantas pessoas, imagine o impacto que pode acontecer quando a fé encontra esse ambiente. Quando um capelão entra em um clube, ele não está apenas acompanhando atletas, ele está alcançando famílias, treinadores, dirigentes, funcionários, torcedores, comunidades inteiras. Cada vestiário se transforma em uma oportunidade, cada centro de treinamento em um campo de cuidado humano, cada competição em uma porta aberta para levar esperança.
Hoje existem centenas de países com organizações esportivas, clubes profissionais, projetos sociais e categorias de base, lugares onde milhares de jovens estão sendo formados todos os dias. Mas existe uma pergunta que merece nossa reflexão. E se houvesse um capelão em cada clube, em cada escolinha de futebol, em cada projeto esportivo, em cada categoria de base, quantas vidas poderiam ser fortalecidas antes que a ansiedade se transformasse em desespero? Quantos jovens encontrariam direção antes de tomar decisões erradas? Quantas famílias seriam restauradas? Quantos atletas descobririam que seu valor vai muito além dos resultados dentro de campo? A verdadeira vitória não acontece apenas quando alguém levanta uma taça. Ela acontece quando uma vida é transformada, quando uma pessoa encontra propósito, quando alguém descobre que não está sozinho, quando a esperança vence o medo. O esporte já alcança bilhões de pessoas, mas a capelania esportiva tem o potencial de alcançar algo ainda maior, corações, porque onde existe um atleta, existe uma história, onde existe uma equipe, existe uma comunidade, e onde existe uma comunidade, existe uma oportunidade de servir. Talvez o maior campo missionário do século XXI não esteja apenas dentro das igrejas. Talvez ele esteja nos estádios, nas quadras, nos ginásios, nos centros de treinamento e em cada lugar onde o esporte une pessoas ao redor do mundo. Quando a fé encontra o esporte, o impacto é infinito. E quando o cuidado encontra quem precisa de ajuda, vidas são transformadas para sempre. O chamado de um capelão esportivo é real. E existe um momento na vida em que Deus nos convida a olhar além das oportunidades e enxergar um propósito. O esporte é uma das maiores influências da sociedade moderna. Milhões de jovens entram diariamente em campos, quadras, ginásios e centros de treinamento em busca de sonhos, mas muitos deles carregam dores que ninguém vê: ansiedade, medos, conflitos familiares, solidão, pressões emocionais, crises de identidade, e é justamente nesses ambientes que Deus continua procurando homens e mulheres dispostos a servir. A Bíblia declara em Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa não é apenas uma mensagem para atletas, é também uma palavra para aqueles que foram chamados para caminhar ao lado deles. Talvez você seja um pastor que ama o esporte, alguém que compreendeu que a missão não termina nas quatro paredes da igreja, que existem pessoas precisando de cuidado exatamente onde elas vivem, trabalham e competem. Talvez você seja um ex-atleta, alguém que conhece as dores do vestiário, que sabe o que é enfrentar a pressão, a derrota, as lesões e a insegurança, e que agora deseja ser para outros a presença que um dia sentiu falta. Talvez você seja um líder, um educador, um treinador, um profissional que entende que servir pessoas é muito mais importante do que simplesmente formar campeões. A verdade é que Deus continua levantando capelães, homens e mulheres dispostos a ouvir, aconselhar, orar, acolher e servir, não apenas durante uma competição, mas em todos os momentos da caminhada. A capelania esportiva não é sobre fama, não é sobre reconhecimento, não é sobre ocupar espaço, é sobre ocupar corações, é estar presente quando ninguém mais está, é levar esperança quando tudo parece perdido, é lembrar cada atleta que seu valor não depende de uma medalha, de um contrato ou de uma vitória. Seu valor está em quem ele é. E talvez, neste exato momento, Deus esteja falando ao seu coração. Talvez o campo seja o seu púlpito, talvez o vestiário seja o seu lugar de missão, talvez o esporte seja o ambiente onde Deus deseja usar a sua vida para transformar outras vidas, porque o chamado da capelania esportiva não é apenas para alguns, é para aqueles que estão dispostos a servir. E quando alguém responde a esse chamado, uma vida é alcançada, depois outra e outra, até que comunidades inteiras sejam transformadas. O mundo esportivo precisa de campeões, mas precisa ainda mais de pessoas que cuidem de campeões. A pergunta é: você está pronto para atender esse chamado? Técnicas de assistência espiritual na capelania esportiva. O trabalho do capelão esportivo vai muito além de realizar orações antes das partidas. Sua missão é oferecer cuidado integral à pessoa,
considerando suas dimensões espiritual, emocional, social e humana. Para isso, o capelão utiliza diversas técnicas de assistência espiritual que auxiliam atletas, treinadores e membros da equipe a enfrentarem desafios dentro e fora do esporte. 1. Escuta ativa. A escuta ativa é uma das ferramentas mais importantes da capelania. Consiste em ouvir atentamente, sem interromper, sem julgar e sem tentar apresentar soluções imediatas. O capelão busca compreender não apenas as palavras, mas também os sentimentos, medos e necessidades que estão por trás da fala do atleta. Muitas vezes, o simples fato de ser ouvido já produz alívio emocional significativo. Exemplo, um atleta lesionado pode estar falando sobre a lesão, quando na verdade seu maior medo é perder espaço na equipe ou encerrar sua carreira. 2. Presença pastoral. Nem sempre as pessoas precisam de respostas. Às vezes, precisam apenas de companhia. A presença pastoral consiste em estar ao lado da pessoa em momentos importantes, sejam eles positivos ou negativos. O capelão demonstra apoio por meio da sua disponibilidade, proximidade e interesse genuíno. Exemplo, acompanhar um atleta após uma derrota importante ou visitar um jogador hospitalizado após uma cirurgia. 3. Aconselhamento espiritual. O aconselhamento espiritual ajuda a pessoa a refletir sobre situações da vida à luz de princípios éticos, valores e ensinamentos bíblicos. O objetivo não é impor decisões, mas auxiliar o indivíduo a encontrar direção, equilíbrio e propósito. Temas frequentes: ansiedade, pré-competição, medo do fracasso, problemas familiares, conflitos interpessoais, crises de fé, transição de carreira. 4. Oração individual e coletiva. A oração é uma das expressões mais conhecidas da assistência espiritual. Ela pode acontecer individualmente ou em grupo, sempre respeitando a liberdade de crença e a vontade dos participantes. Objetivos: promover esperança, reduzir tensões emocionais, fortalecer a fé, estimular a união da equipe. Importante: o capelão não deve usar a oração como instrumento de imposição religiosa. 5. Leitura e reflexão bíblica. O capelão pode utilizar textos bíblicos para inspirar, orientar e fortalecer emocionalmente os atletas. A escolha dos textos deve considerar a realidade vivida pela equipe ou pelo indivíduo. Temas comuns: perseverança, disciplina, coragem, trabalho em equipe, humildade, superação. 6. Mediação de conflitos. O ambiente esportivo é naturalmente competitivo e pode gerar atritos entre atletas, comissão técnica e dirigentes. O capelão pode atuar como facilitador do diálogo, promovendo reconciliação e restauração de relacionamentos. Benefícios: melhoria do clima da equipe, redução de conflitos internos, fortalecimento da confiança. 7. Apoio em situações de crise. O capelão frequentemente atua em momentos de grande impacto emocional. Exemplos: lesões graves, falecimento de familiares, acidentes, depressão, tentativas de suicídio, fim de carreira. Nessas situações, sua função é acolher, orientar e encaminhar para profissionais especializados quando necessário. 8. Visitação e acompanhamento. A assistência espiritual não termina após uma conversa. O capelão acompanha o desenvolvimento da pessoa ao longo do tempo. Esse acompanhamento cria vínculos de confiança e permite intervenções mais eficazes. Locais de atuação, centros de treinamento, vestiários, hospitais, residências, viagens da equipe. 9. Desenvolvimento de valores. O esporte forma atletas. A capelania ajuda a formar caráter. O capelão trabalha valores como respeito, integridade, honestidade, disciplina, responsabilidade, espírito de equipe. Esses princípios contribuem para a formação de atletas mais equilibrados dentro e fora das competições. 10. Cuidado integral da pessoa. A principal técnica da capelania esportiva é enxergar o ser humano além do atleta. O capelão compreende que, antes de existir um jogador, treinador ou dirigente, existe uma pessoa com sonhos, medos, desafios e necessidades.
Por isso, sua missão é cuidar do indivíduo de forma integral, promovendo apoio espiritual, fortalecimento emocional e desenvolvimento humano. A verdadeira vitória da capelania esportiva não é ganhar campeonatos, é ajudar pessoas a encontrarem esperança, propósito e equilíbrio para vencer os desafios da vida. Quero concluir com uma reflexão. Cuidar com sabedoria é um ato de amor. A mente humana cria mecanismos de sobrevivência para suportar a dor. Isso faz parte da condição humana, não é falta de caráter, não é falta de fé. Por isso, estude, aprofunde-se na psicologia do esporte, torne-se um capelão esportivo, conhecedor do terreno onde pisa, acolha antes de orientar, ouça antes de concluir, entre em campo antes de julgar. O campo, a quadra, tatame ou a arena não são obstáculos para a fé. Atletas, treinadores, equipes de apoio e até torcedores são alvos do trabalho do capelão. Então prepare-se, pois o campo é o mundo. E compreenda os limites do seu ministério. Trabalhe em parceria com profissionais capacitados, porque um capelão preparado não apenas leva esperança, ele também protege vidas. Eu sou o professor Jorge Leibe. Que Deus abençoe sua vida, seu chamado, seu ministério e sua missão de cuidar de pessoas. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, comente e compartilha. Você é pastor ou líder e deseja levar o curso de capelania para a sua igreja? Fale conosco. E se você quer se tornar um capelão, clique no link na bio ou no comentário e se inscreva agora mesmo no curso de capelania da Fathom. Espero você lá.